Robert Hayes, de 74 anos, havia esperado 412 dias para que um de seus filhos entrasse em contato sem pedir nada. Não dinheiro, não uma assinatura, não favores. Apenas uma ligação para dizer: "Olá, pensamos em vocês hoje." E Helen Hayes, de 70 anos, esperava ao lado dele, em silêncio, todos os dias dobrando roupas, preparando café para dois e arrumando a mesa para refeições que comeriam sozinhos. Todas as manhãs, ela limpava os balcões da cozinha e olhava para o caderno azul na prateleira, aquele cheio de fotografias, bilhetes e lembranças de uma vida dedicada a amar filhos que haviam se afastado, perdidos em carreiras, ambições e importância própria. Suas economias haviam diminuído para apenas $220. Eles haviam tentado motéis, tentado abrigos, e cada opção lembrava a eles que o mundo já não dava prioridade àqueles que haviam dado tudo. Semanas se passaram em quartos mal iluminados, com papel de parede descascando e torneiras vazando. Suas mãos, antes firmes e fortes, agora estavam cansadas, mas a determinação em seus olhos não havia desaparecido. Então, por puro acaso, ou talvez destino, Helen encontrou um anúncio escondido em um boletim do condado. Uma antiga fábrica nos arredores da cidade, abandonada havia décadas, com portas enferrujadas, janelas quebradas e um telhado cedendo sob anos de abandono. O preço? $5. $5, sussurrou Robert, segurando o fino panfleto como se ele pudesse desaparecer caso não o protegesse com cuidado. Ele ficou parado à beira da entrada de cascalho que levava à fábrica, com as mãos nos bolsos, observando as paredes de tijolos manchadas de ferrugem e as janelas estilhaçadas. Ele viu ruína, mas também viu estrutura. Ossos sólidos. A fundação era firme, as vigas ainda estavam alinhadas. A construção havia sido feita para resistir ao próprio tempo. "Ela ainda está de pé", disse ele simplesmente. Ellen se aproximou, passando a mão por um pedaço irregular de metal ondulado. "Então podemos transformá-la em um lar", respondeu suavemente. E naquele momento, com o vento sacudindo tábuas soltas e um corvo grasnando no telhado, eles fizeram um pacto silencioso. Pegariam aquela casca abandonada e, com as próprias mãos, trariam vida de volta a ela. A cidade jamais teria esperado isso. Seus filhos, certamente, também não. Para eles, o casal era frágil, esquecido e facilmente colocado de lado. Eles haviam subestimado a determinação silenciosa que nasce de décadas dando tudo e não pedindo nada em troca. Mas antes de Robert e Ellen transformarem a fábrica, antes da compra de $5, antes da estrada de cascalho, antes do vento passando pelas janelas enferrujadas, havia uma história de uma vida construída com cuidado, cômodo por cômodo, lição por lição. Robert, carpinteiro por mais de 40 anos, havia erguido estruturas de casas, instalado pisos de madeira, reparado varandas e construído móveis feitos para durar gerações. Suas mãos carregavam as marcas de décadas de trabalho, calos, cicatrizes, um dedo torto de uma queda antiga e a história silenciosa da paciência e da precisão. Ellen, professora do terceiro ano por 35 anos, ficava até tarde corrigindo trabalhos, comprava materiais escolares para crianças que precisavam deles e lembrava o nome de cada aluno já no segundo dia. Ela havia guiado gerações de crianças e depois seus próprios 3 filhos, ensinando-lhes valores, disciplina e amor, mesmo quando seus próprios sacrifícios passavam despercebidos. Eles haviam criado seus filhos em uma pequena casa na Oak Street, modesta e resistente, cheia de amor, mas não de riqueza. Haviam esticado seus recursos para oferecer a melhor educação e as melhores oportunidades possíveis. E agora, anos depois, esses mesmos filhos, crescidos e distantes, viam seus pais como um problema a ser resolvido, uma responsabilidade a ser administrada, não pessoas a serem valorizadas. Os filhos dos reis haviam organizado para que Robert e Ellen ficassem temporariamente em um motel sob o pretexto de conveniência. 2 malas, uma curta viagem de carro e uma promessa de voltar em breve. Em breve se transformou em meses. As ligações ficaram sem resposta, as mensagens foram ignoradas e cada dia parecia um teste de resistência que o casal não havia escolhido,
mas fora obrigado a enfrentar. Ainda assim, a fábrica, silenciosa à beira de uma estrada esquecida, oferecia um novo tipo de teste, um teste de coragem moral, de criatividade, de esperança. Eles não dependeriam mais dos filhos, dependeriam de si mesmos e da bondade que ainda existia nos desconhecidos. Robert contou 5 notas limpas e as entregou à funcionária do escritório do condado. "É mesmo nossa?" perguntou. "Claro", respondeu a funcionária, digitando os últimos dados no registro. "Ninguém a quer. Lance mínimo, $5. Está parada desde os anos 90. Ellen segurou o braço dele, sentindo o pulso da possibilidade. Naquela noite, dormiriam dentro de paredes de concreto e janelas quebradas, sabendo apenas que no dia seguinte começariam. Começariam a construir, começariam a cuidar, começariam a provar a si mesmos e talvez ao mundo que a vida podia ser reconstruída a partir da ruína. E quando cruzaram a entrada, o vento uivou pelas portas abertas, trazendo consigo o cheiro de ferrugem, poeira e algo mais, algo sem nome, uma promessa. Não apenas de sobrevivência, mas de uma vida recuperada, dignidade restaurada e uma história prestes a se desenrolar que chocaria seus filhos, seus vizinhos e qualquer pessoa que ousasse duvidar da força de 2 corações determinados. Porque Robert e Helen Hayes estavam prestes a transformar uma fábrica esquecida de $5 em algo que ninguém poderia imaginar. E a primeira pessoa a testemunhar a magia não seria um membro da família. Seria alguém que realmente entendia o que significava cuidar. Para entender por que eles escolheram isso, como resistiram e quem chegaria para enxergar a beleza no que eles construíram, precisamos voltar no tempo. Antes da fábrica, antes da estrada de cascalho, antes do vento frio sacudindo as janelas quebradas, havia uma vida construída com cuidado, em silêncio, ao longo de décadas. Robert Hayes e Helen Hayes haviam vivido em uma modesta casa de tijolos na Oak Street por mais de 40 anos, uma casa que enfrentara todas as tempestades porque eles se recusavam a fazer as coisas pela metade. Robert sempre fora um homem das mãos. Aos 14 anos, construiu sua primeira estante com tábuas de pinho reaproveitadas, cada encaixe medido com precisão e paciência. Quando completou 40 anos, já havia erguido dezenas de casas, instalado pisos de madeira que brilhavam sob a luz do sol e consertado telhados e varandas abandonados por anos. Suas mãos contavam a história de sua vida. Palmas calejadas, nós dos dedos marcados por cicatrizes, o indicador esquerdo torto por causa de uma queda em 1982 e pequenas farpas presas sob as unhas, como lembranças de décadas de trabalho. Todo domingo de manhã, Robert se levantava cedo para cuidar do quintal, com a camisa de flanela enfiada no jeans gasto e as mangas arregaçadas. Ele media o espaçamento das fileiras do jardim com o mesmo olhar meticuloso que usava para alinhar tábuas de piso. O cheiro de serragem se misturava ao café fresco e ele assobiava baixinho enquanto aparava as cercas vivas, um ritual tanto para sua mente quanto para a casa. Ellen, por sua vez, havia passado 35 anos ensinando alunos do 3º ano na Millbrook Elementary. Ela sabia o nome de cada estudante de cor, lembrava as sutis diferenças na caligrafia de cada um e conseguia perceber uma mentira ou uma preocupação secreta antes mesmo que uma criança a dissesse em voz alta. Passava noites corrigindo trabalhos, comprava lápis de cor e lápis para crianças que não podiam pagar, e frequentemente ficava depois da aula ajudando alunos com dificuldade de leitura. Seus alunos a adoravam, e os pais confiavam nela implicitamente. Em casa, ela era igualmente dedicada. A cozinha estava sempre quente, cheia do aroma de pão recém-assado ou de uma panela de sopa fervendo lentamente. Ela organizava o calendário, pagava as contas, costurava roupas e garantia que a lição de casa fosse feita. O caderno azul ficava em uma prateleira perto da janela, uma coleção de fotos de família, bilhetes e lembranças, às vezes rabiscado pelos netos, às vezes cheio de listas de tarefas, receitas e lembretes de compromissos há muito passados. Era um símbolo da vida que ela havia cuidado e da ordem que mantinha em um mundo que muitas vezes parecia caótico. Juntos, Robert e Ellen haviam criado 3 filhos,
Stephen, o mais velho e ambicioso. Laura, a filha do meio, cautelosa. E Jason, o caçula, que sempre parecia um passo à frente na tecnologia e muito distante em presença. Os filhos haviam sido o centro de suas vidas, e cada sacrifício financeiro, físico e emocional fora feito para dar a eles oportunidades que os próprios pais nunca tiveram. A casa na Oak Street, com seus 4 cômodos, pequeno quintal e cozinha modesta, fora esticada para acomodar as ambições de 3 crianças em crescimento, e ainda assim nunca parecia apertada, porque o amor que a preenchia criava espaço para todo o resto. Robert havia construído grande parte da casa sozinho. O balanço da varanda que rangia levemente nos dias quentes, o lavabo acrescentado quando as crianças eram pequenas e um telhado substituído a cada 12 anos, independentemente de seu estado. Ele lembrava cada prego que martelara, cada tábua que medira, como se a própria casa fosse uma extensão de seu corpo. As paredes estavam impregnadas com ecos de risadas, discussões e confidências sussurradas, coisas que nenhum dinheiro jamais poderia reproduzir. As contribuições de Ellen eram menos tangíveis, mas igualmente vitais. Ela mantivera a cozinha quente e as tarefas escolares em dia, suavizara conflitos entre irmãos e mantivera o pequeno lar funcionando com eficiência. Ensinara boas maneiras, empatia e paciência, e quando os filhos se mudaram para a faculdade ou para o trabalho, ela sempre escrevia cartas, enviava pacotes e garantia que cada conquista fosse celebrada. A mesa da cozinha havia sido o epicentro de incontáveis conversas familiares, celebrações e planos. A vida dos Reis era simples, disciplinada e cheia de pequenas alegrias. Café da manhã às 5h30, tardes no jardim, noites lendo juntos no sofá gasto. O caderno azul, presente de Robert para Ellen no 10º aniversário de casamento, havia sido ao mesmo tempo diário e arquivo familiar. Ao longo dos anos, reuniu flores prensadas, ingressos de peças escolares dos filhos, receitas manuscritas e bilhetes de vizinhos. Era uma representação palpável de sua vida, um testemunho de paciência, cuidado e resistência. As noites eram tranquilas, mas cheias de propósito. Robert lia manuais técnicos ou planejava projetos de carpintaria em detalhes meticulosos, enquanto Ellen revisava planos de aula, cartas ou as anotações que mantinha para si mesma. Juntos, sentavam-se no balanço da varanda, o som do bairro se acomodando na noite ao redor deles, o ar trazendo o leve perfume de lilazes ou da padaria próxima. Às vezes, falavam sobre o futuro dos filhos, perguntando-se se haviam feito o suficiente, sem jamais imaginar que um dia o mundo pareceria se voltar contra eles. Eles não eram ricos, mas tinham o bastante para viver, o bastante para amar, o bastante para ter esperança. Cada decisão, cada compromisso, fora medido com cuidado, e ainda assim, a vida tinha uma forma imprevisível de testar até os corações mais preparados. Os filhos dos reis, crescidos e absorvidos em suas próprias vidas, raramente os visitavam. As ligações eram raras, as desculpas abundantes, e ainda assim, Robert e Ellen continuavam suas rotinas, arrumando a mesa para 2, preparando café para 2, vivendo em silêncio, quase invisíveis, em uma casa construída por décadas de devoção. Era uma vida de disciplina, dignidade e força silenciosa. Eles haviam sido os arquitetos de seu próprio paraíso modesto, e embora as paredes rangessem e a tinta desbotasse, o amor que mantinha tudo unido era tão forte quanto no dia em que fora construído. Essa fundação, literal e emocional, seria essencial quando o mundo, além de sua porta, se tornasse frio e indiferente. Porque um dia, não muito distante, tudo o que haviam construído, cada memória, cada móvel, cada pequeno ritual, seria colocado à prova. Eles seriam forçados a deixar sua casa, seu santuário, e enfrentar o abandono. Mas também descobririam que o que haviam construído era mais do que uma casa. Era resiliência, criatividade e a capacidade de transformar perda em algo extraordinário. E tudo começou com uma vida plenamente vivida, silenciosamente cuidada por mãos que conheciam igualmente o trabalho e o amor, e por um caderno azul que guardava cada triunfo e provação, cada sacrifício e cada promessa cumprida.
As primeiras rachaduras não surgiram de repente. Eram sutis, quase imperceptíveis, como pequenas fissuras correndo pela fundação de uma casa, despercebidas até se alargarem além do reparo. Robert havia completado 72 anos, e Ellen percebeu que ele se movia um pouco mais devagar nas escadas, perdia os óculos de leitura e repetia as mesmas perguntas durante o jantar. No começo, ela descartou aquilo como cansaço, sinais comuns da idade, mas a inquietação cresceu. Stephen, o filho mais velho, sempre fora ambicioso. Desde os 15 anos, acreditava estar destinado a algo maior do que a pequena casa de tijolos na Oak Street, maior do que as rotinas cuidadosas de dois pais dedicados. Ele se destacara na escola, ganhara bolsas de estudo e, com o planejamento cuidadoso de Robert e Ellen, deixara Oak Street para trás em busca de uma carreira no desenvolvimento imobiliário, 3 horas ao sul. Escritórios de canto, carros novos a cada 2 anos, apartamentos de luxo, ele havia alcançado o sucesso com que sempre sonhara. Laura, a filha do meio, era mais cautelosa, mais ponderada. Tornou-se contadora, casou-se jovem e se estabeleceu em uma cidade vizinha. As ligações eram esporádicas, as visitas ainda mais raras. Jason, o caçula, mergulhara no mundo da tecnologia, mudando-se para a costa oeste e ficando mais distante a cada ano. Robert e Ellen não reclamavam. Haviam sido pais. Haviam feito sua parte. Haviam dado tudo para que seus filhos tivessem mais. E ainda assim, havia sinais. Stephen chegou em sua SUV preta, trazendo Laura consigo, enquanto o caçula estava convenientemente ausente. Robert o recebeu com cauteloso otimismo, um sorriso fraco. Stephen sempre fora persuasivo, sempre certo de que suas intenções eram racionais e benevolentes. "Encontramos um lugar para vocês", anunciou Stephen na cozinha, onde Helen havia preparado milhares de refeições ao longo de 42 anos. Seu tom era calmo, profissional. "É muito confortável, muito limpo. Vocês ficarão bem." Robert olhou para Helen. Sua testa se franziu. "Nós não vamos a lugar nenhum", disse ele. Mas Stephen já havia assumido o controle. "É temporário", continuou, as palavras como gelo na cozinha quente. "Só até resolvermos a situação da casa. Impostos, custos médicos, os números não fecham mais." "Números?" Robert encarou o filho. Eles não haviam analisado número algum, nenhuma vez. Stephen tomara decisões como se a casa, o lar deles, fosse apenas um ativo a ser administrado. O silêncio de Laura, seus olhos baixos, dizia muito. Ela sabia havia semanas, e ainda assim não disse nada. O coração de Helen doeu ao ver a compreensão nascer nos olhos de Robert. 42 anos de carpintaria, 42 anos de casamento, 35 anos cuidando de crianças, tudo reduzido a 2 malas e um quarto de motel. Ela embalou roupas, remédios, os óculos de leitura de Robert, sua Bíblia e uma fotografia do dia do casamento, em 1974. Parecia quase cômico, quase trágico, que uma vida inteira de devoção pudesse ser reduzida a objetos tão frágeis. O casal Reis foi levado ao Pinewood Motel, na beira da cidade, onde uma placa de neon piscava fracamente sob a chuva da primavera. Temporário. Stephen lhes lembrou 2 vezes, descarregando as malas com distanciamento treinado. Ele disse que ligaria. Não ligou. Os dias se esticaram em uma semana, depois em outra, e as caixas de correio de voz se encheram silenciosamente de chamadas não atendidas. Ellen tentou ligar para Stephen novamente no 3º dia. Nada. Ligou para Jason, apenas para ouvir o tom frio de um número desconectado. Robert sentou-se na cama do motel, as mãos dobradas uma sobre a outra, olhando para o carpete fino de bordas desfiadas. Ele disse que ligaria, sussurrou, como se repetir aquilo o suficiente pudesse torná-lo verdade. Helen segurou sua mão, apertando-a com delicadeza. Não havia sentido em discutir com a esperança, percebeu ela. O motel foi uma dura lição de humildade. $39 por noite, apenas em dinheiro, cheirando levemente a fumaça de cigarro e desinfetante. O aquecedor rangia. O chuveiro ficava quente por 4 minutos antes de se tornar frio. Eles racionavam seus recursos cada vez menores, comprando pão e manteiga de amendoim no posto de gasolina mais adiante,
vivendo de restos do que haviam economizado com tanto cuidado. Cada dia parecia caminhar sobre uma corda bamba acima do vazio. Ainda assim, mesmo nessa adversidade, a engenhosidade de Robert e Ellen brilhava. Robert consertou uma torneira pingando com suas poucas ferramentas, como se a memória muscular de décadas de trabalho pudesse dobrar o mundo à sua vontade. Ellen calculou despesas no verso de recibos do posto de gasolina, concluindo que talvez tivessem 5 dias antes de o dinheiro acabar. Eles recusavam caridade. Nós somos a caridade, disse Robert com um sorriso fraco, o primeiro em dias, reconhecendo a própria dignidade mesmo quando o mundo a negava. O que mais feria era a percepção brutal do abandono. Seus filhos não haviam se esquecido de agir com bondade. Haviam deliberadamente evitado fazê-lo. Sem ligações, sem visitas, sem preocupação. Apenas uma série de desculpas embrulhadas em tons bem-intencionados. A traição não foi dramática, foi silenciosa, burocrática, educada, mas nem por isso menos dolorosa. Eles haviam sido deixados de lado, como se anos de amor e sacrifício pudessem ser medidos, contabilizados e depois descartados. Ainda assim, naquela dor silenciosa, uma centelha de determinação começou a se formar. Se os filhos não os protegeriam, eles protegeriam a si mesmos. Se o mundo podia tratá-los como descartáveis, eles provariam que a vida podia ser recuperada. E essa recuperação não começaria com raiva, mas com visão, com o tipo de esperança que nasce de uma vida inteira construindo, cuidando e sobrevivendo. Essa traição, embora profundamente dolorosa, tornou-se o catalisador para o próximo capítulo de suas vidas. Forçou-os a deixar para trás o familiar, a enfrentar a vulnerabilidade e a fazer escolhas que surpreenderiam não apenas seus filhos, mas qualquer pessoa que tivesse subestimado a força silenciosa de 2 corações determinados. A fábrica, abandonada, enferrujada e ignorada, esperava por eles no fim de uma estrada de cascalho. Ela seria mais do que abrigo. Seria uma tela em branco, um campo de prova, um lar não apenas para eles, mas para aqueles que não tinham para onde ir. E enquanto Robert contava as notas de $5 em sua mão, e Ellen guardava a fotografia gasta em sua bolsa, nenhum dos dois podia prever o impacto profundo que seus próximos passos teriam. Ainda assim, no fundo, ambos sabiam que a vida que haviam vivido, o amor que haviam dado, as lições que haviam ensinado, as mãos que trabalharam incansavelmente, não havia sido desperdiçada. Ela os preparara para aquele momento. Um momento em que traição e abandono encontrariam engenhosidade, coragem e compaixão. Um momento em que o mundo veria, pela primeira vez, que dignidade e humanidade não podem ser quantificadas nem arrancadas, por mais friamente que outros tentem fazê-lo. Porque às vezes é preciso ser abandonado para descobrir a força que você nunca soube que tinha e as pessoas que realmente merecem estar em sua vida. Robert e Ellen passaram a primeira semana no motel em silêncio, quase sem falar, planejando. Cada dia trazia novas frustrações, mas também o brilho de uma ideia que se formava na mente de Ellen havia meses. Se seus filhos não agiriam com compaixão, se não podiam ser confiáveis para cuidar dos próprios pais, então talvez fosse hora de criar um teste de caráter, não apenas para seus filhos, mas para o mundo além da família imediata. O aviso sobre a fábrica abandonada permanecera nos pensamentos de Helen como uma melodia insistente. $5, vigas de aço enferrujadas, janelas quebradas, um telhado cedendo sob décadas de abandono. Era absurdo, e ainda assim, quando ela falou sobre isso com Robert, os olhos dele se iluminaram com uma centelha que ela não via havia meses. Robert, disse ela certa noite, não precisamos da permissão deles, não precisamos da aprovação deles. Se comprarmos esse lugar, ele será nosso. $5. É tudo o que precisamos para recuperar um pedaço de dignidade. Ele pensou cuidadosamente, virando o panfleto nas mãos, estudando as linhas de tijolos que mal podiam ser vistas entre as ervas daninhas crescidas. Então sorriu. É um desafio, disse ele. E nós nunca fugimos de um desafio. Helen assentiu, uma determinação silenciosa tomando conta dela. Eles transformariam a fábrica não por lucro, não por atenção, e certamente não por seus filhos, mas para afirmar que uma vida de valor podia ser criada a partir da ruína.
Pegariam o descartado, o ignorado, o esquecido e fariam algo extraordinário. O plano deles era simples, mas ousado. Primeiro, adquirir a propriedade, $5, em dinheiro. Depois, examinar cada centímetro, medir cada viga, avaliar cada piso. Eles confiariam na carpintaria de Robert e na organização meticulosa de Helen para transformar a carcaça industrial em um espaço habitável. E, por fim, testariam aqueles ao seu redor. Os filhos que os haviam abandonado, os vizinhos que há muito os ignoravam e qualquer um que os julgasse sem entender. O teste moral era sutil, não declarado. Eles deixariam o mundo ver apenas a superfície primeiro. Duas pessoas idosas, com nada além de coragem e determinação. Aqueles que se importassem com eles, ou com as pessoas que inevitavelmente ajudariam, se levantariam para agir. Aqueles movidos por interesse próprio ou conveniência se revelariam rapidamente. Na manhã seguinte, foram ao escritório do condado com seus últimos $25 apertados nervosamente na mão de Helen. A funcionária, uma jovem de olhos gentis, ergueu uma sobrancelha diante da determinação deles. "Vocês realmente querem dar lance na velha fábrica?" perguntou. "Sim", disse Helen simplesmente. "São $5. Temos $5. A transação foi quase anticlimática. Algumas assinaturas, um recibo e a escritura de um prédio enferrujado e abandonado pelo qual a maioria das pessoas nem sequer passaria de carro. Robert e Ellen caminharam pela estrada de cascalho que levava à fábrica com uma mistura de euforia e apreensão. A estrutura surgia à frente, com o revestimento metálico corroído, janelas estilhaçadas e ervas daninhas se enrolando na base como dedos esqueléticos. "É aqui", disse Robert, estudando a fundação. "Ainda sólida, construída para durar. Como nós." Ellen tocou o tijolo, sentindo a superfície áspera sob os dedos. "Então começamos", sussurrou. "Começamos a torná-la nossa." A primeira noite foi passada no chão de concreto, cada um em um saco de dormir, o frio de novembro entrando pelos vidros quebrados. O vento gemia, sacudindo tábuas soltas como se o próprio prédio os estivesse testando. Robert ficou acordado, esboçando ideias para camas e prateleiras, enquanto Helen separava os poucos pertences que haviam trazido um caderno azul, uma fotografia do dia do casamento, uma pequena bíblia e o último dinheiro que possuíam. Pela manhã, tinham um plano. Começariam pelo primeiro andar, transformando um cômodo de cada vez. Robert reaproveitou vigas, arrancou barras de ferro soltas e marcou tábuas para a construção. Helen fez o inventário dos suprimentos, organizou suas ferramentas escassas e criou um sistema para acompanhar o progresso, estimar quanto tempo cada etapa levaria e como poderiam esticar o pouco dinheiro restante. O teste moral começou em silêncio, quase invisível. Eles não informaram os filhos, não implorariam por ajuda. Em vez disso, permitiriam ser observados apenas por aqueles que escolhessem olhar com atenção. Qualquer oferta de assistência viria daqueles que realmente se importassem, não daqueles cuja preocupação fosse movida por obrigação ou culpa. E mesmo em segredo, o plano tinha camadas de estratégia. Robert transformou o primeiro compartimento em um quarto usando madeira reaproveitada, deixando a porta apenas encostada. Helen preparou uma pequena área de cozinha com suprimentos doados por uma vizinha com quem havia entrado em contato discretamente. Cada ação era deliberada. Cada passo adiante era medido contra uma visão que dizia respeito tanto a provar valor e resiliência quanto a conforto. O teste moral do casal Reis era claro. Eles sobreviveriam, prosperariam e construiriam um lar não com dinheiro ou herança, mas com o trabalho de suas mãos, a orientação de seus corações e a bondade de estranhos. Aqueles que realmente valorizavam a dignidade humana surgiriam. Aqueles que não valorizavam permaneceriam invisíveis, sua ausência refletindo as escolhas que haviam feito. Ao fim daquela primeira semana, Robert e Ellen haviam removido entulhos, estabilizado vigas e montado uma área rudimentar para dormir. A fábrica, antes símbolo de abandono, agora carregava as marcas silenciosas da esperança. E embora ninguém mais ainda tivesse visto, o projeto de algo extraordinário já começava a tomar forma. Nos dias seguintes,
Eles receberiam a primeira visitante inesperada, alguém sem laço de sangue, mas conectada por circunstância e confiança. Grace, uma jovem grávida de 6 meses, chegaria às portas da fábrica buscando apenas abrigo e segurança. Ela testaria sua generosidade e resiliência, assim como o prédio testaria sua resistência. E os filhos, tão distantes, tão certos de que seus pais eram impotentes, ainda não saberiam que o teste moral já havia começado. Chegariam mais tarde, confrontados pelo extraordinário, e perceberiam, talvez tarde demais, que as vidas que julgavam dependentes deles estavam prosperando de formas que jamais poderiam imaginar. Esse foi o ponto sem volta. Robert e Ellen Hayes haviam escolhido agir, desafiar o abandono, recuperar a dignidade e construir um teste de caráter para todos que entrassem em suas vidas. A fábrica abandonada já não era apenas um prédio, era um crisol de resiliência, um testemunho de décadas de amor e o palco onde justiça e compaixão se desenrolariam silenciosamente. As manhãs na fábrica começavam em silêncio, mas com propósito. Robert acordava antes do amanhecer, o ar frio de novembro, mordendo-lhe o rosto, e caminhava por toda a extensão do prédio, observando cada viga enferrujada, cada tábua rachada, cada janela estilhaçada. Ele traçava os contornos dos espaços que em breve se tornariam quartos, oficinas e uma cozinha. Cada medida era precisa, cada marca intencional. Aquilo não era apenas uma reforma, era uma declaração. Helen, enquanto isso, organizava seus suprimentos modestos. Uma pequena caixa de pregos, um martelo de unha, um serrote de lâmina cega e uma lata de café cheia de parafusos variados. Ela separava tudo meticulosamente, etiquetando cada item e arrumando-os no canto do que se tornaria a sala principal. Seu caderno azul ficava ao lado, com páginas cheias de esboços, listas e anotações sobre cada etapa. Ele havia sido seu companheiro constante por décadas e agora servia como um mapa para a sobrevivência. O primeiro teste veio quase imediatamente. Algumas semanas depois de se mudarem, Robert ligou para Stephen, cautelosamente esperançoso. "Começamos a trabalhar na fábrica", disse. "Estamos dando conta." "Muito bem." Houve uma pausa, e então o tom de Stephen mudou, clínico e distante. "Vocês deveriam considerar contratar profissionais", aconselhou Stephen. "Elétrica, encanamento, estrutura, isso não é um projeto faça você mesmo." Robert e Ellen trocaram um olhar. A voz de Stephen, supostamente orientadora, revelava impaciência. Ele não estava preocupado com o bem-estar deles. Estava preocupado com risco, responsabilidade legal e conveniência. As mensagens ocasionais de Laura eram parecidas, educadas, cautelosas, mais preocupadas com aparências do que com ajuda real. Jason permanecia em silêncio, separado por milhares de quilômetros, sua participação limitada a mensagens automáticas de aniversário ou breves cumprimentos em feriados. Eles haviam sido subestimados, e isso doía. Mas em vez de desespero, a dor alimentou a determinação. Robert ergueu uma viga de aço reaproveitada sobre o chão e mediu os cortes, enquanto Ellen varria os entulhos e organizava os cômodos que haviam começado a transformar. Cada ação reforçava sua resiliência e independência. Os desafios se multiplicaram. A fábrica não estava apenas abandonada, estava esquecida. Fios soltos pendiam do teto, canos antigos vazavam de tempos em tempos e o piso rangia de forma ameaçadora sob o menor peso. O frio do inverno entrava pelas janelas quebradas, obrigando-os a improvisar com cobertores rasgados e isolamento improvisado. Ainda assim, eles seguiam em frente, cada pequena vitória reforçando sua confiança. O teste moral continuava de formas sutis. Robert consertou uma série de portas no que se tornaria quartos, deixando algumas apenas encostadas, enquanto Helen preparava camas rudimentares e organizava os espaços com os poucos itens doados que conseguiam encontrar. Eles observaram enquanto a cidade vizinhos, amigos e estranhos começava a notar. Pequenos atos de ajuda surgiram naturalmente. Um fazendeiro deixando ovos na porta da frente, um carpinteiro aposentado oferecendo uma caixa de ferramentas extra, uma costureira local doando cortinas. Seus filhos, no entanto, continuavam praticamente ausentes.
Quando Robert finalmente enviou uma foto da fábrica parcialmente convertida a Stephen, a resposta não foi gratidão nem encorajamento. Em vez disso, vieram perguntas sobre zoneamento, responsabilidade civil e seguro. "Vocês têm certeza de que sabem o que estão fazendo?" perguntou Stephen, as palavras pingando com descendência. "E se alguém se machucar?" As mãos de Robert, firmes por décadas de carpintaria, apertaram as vigas que ele media. Ellen, ao lado, colocou a mão em seu ombro. Eles não precisavam de validação daqueles que os haviam abandonado. Tinham um ao outro, sua experiência e a bússola moral inabalável que guiara suas vidas. Mesmo no isolamento, a bondade do casal começou a se manifestar de formas inesperadas. Certa tarde, uma jovem magra e assustada apareceu na beira da fábrica, segurando uma mochila gasta. Seu nome era Grace. Grávida, machucada e cansada de meses de instabilidade, hesitou na entrada. "Eu só preciso de um lugar seguro por uma noite", disse baixinho, os olhos percorrendo as paredes de tijolos e as janelas quebradas. Ellen deu um passo à frente, calma e composta. "Você é bem-vinda aqui. Há sopa e um lugar para dormir. Entre." A chegada de Grace marcou um ponto de virada. Ela era uma desconhecida, mas sua presença testava a capacidade do casal Reis de demonstrar empatia, paciência e generosidade. Eles a acolheram sem hesitar, montando uma pequena cama dobrável em um dos quartos convertidos, oferecendo comida e explicando o encanamento e o aquecimento rudimentares que haviam conseguido estabilizar. À medida que os dias se transformaram em semanas, surgiram mais desafios. Harold, um vizinho idoso que havia perdido sua casa por causa do aumento de impostos, chegou em busca de abrigo. Marcus, um adolescente recém-despejado, veio em seguida. Cada nova pessoa trazia não apenas obstáculos logísticos, mas também questões morais. Quanto eles poderiam dar? Como poderiam proteger aquelas pessoas enquanto continuavam a reforma? Enquanto isso, a própria fábrica testava sua resistência. O telhado vazava em uma seção, obrigando Robert a subir e remendá-lo com tábuas reaproveitadas. O encanamento exigia improvisação constante, e Helen precisava coordenar comida, água e higiene básica para o grupo crescente. Cada movimento do casal era deliberado, equilibrando compaixão com praticidade, generosidade com visão de futuro. Durante tudo isso, a ausência dos filhos era uma sombra silenciosa e persistente. Stephen ligava ocasionalmente, mais para afirmar autoridade do que para oferecer ajuda. As mensagens de Laura eram breves e superficiais, mais voltadas às aparências do que a uma preocupação verdadeira. A voz distante de Jason, ouvida uma única vez em meses, lembrava que a família podia estar ausente mesmo quando presente na memória. E ainda assim, Robert e Ellen persistiram. Cada ato de trabalho, cada refeição compartilhada, cada janela ou batente de porta consertado era um testemunho de sua resiliência. O teste moral se desenrolava naturalmente. Estranhos respondiam com bondade. Os filhos permaneciam ausentes ou críticos, e a integridade do casal era testada diariamente, em silêncio, sob a luz fria da fábrica. Ao fim do primeiro mês, os Reis haviam transformado metade do térreo em espaços funcionais. Os quartos eram forrados com cobertores doados e prateleiras simples. Uma cozinha improvisada, montada com pias e mesas reaproveitadas, fornecia refeições. A fábrica, antes símbolo de abandono, começava a vibrar com vida e propósito. E naquele crisol, Robert e Ellen descobriram uma verdade profunda. Aqueles que abandonam você não definem seu valor. Aqueles que respondem à necessidade, que agem com coragem e compaixão sem esperar nada em troca, iluminam o caminho adiante. Seu teste moral havia começado e aqueles que realmente importavam seriam revelados nas semanas e meses seguintes. Foi numa terça-feira à noite, no início de dezembro, que a primeira grande reviravolta apareceu. Robert terminava uma estrutura de cama improvisada em um dos cômodos parcialmente convertidos, lixando bordas ásperas e ajustando suportes, enquanto Helen preparava um jantar modesto com alguns legumes que haviam conseguido cultivar e uma lata de feijão doada por uma vizinha local. A corrente fria entrava pelas janelas quebradas,
trazendo consigo o cheiro de terra úmida e metal enferrujado. Um som interrompeu a rotina, passos lentos e irregulares esmagando o cascalho lá fora. Ellen parou, secando as mãos em uma toalha, e caminhou até a entrada principal. Ali, recortada pela luz que se apagava, estava uma jovem de 20 e poucos anos, com um casaco fino, o cabelo preso de qualquer jeito e uma pequena mochila pendurada em um ombro. Ela hesitou no limiar, os olhos examinando o prédio, hesitantes, mas desesperados. Eu sinto muito incomodar, disse baixinho. Sua voz tremia, mas havia firmeza sob o medo. Meu carro quebrou a 1 milha daqui. Eu não sabia para onde ir. O coração de Ellen se apertou ao vê-la. Algo na postura da jovem, o olhar cauteloso, o hematoma desbotando ao longo do maxilar, falava de sofrimento e vulnerabilidade. Entre, disse Helen suavemente, abrindo mais a porta. Está frio lá fora. Tenho sopa e um telefone. Você pode usar os dois. A jovem olhou para além de Helen, para o corredor, onde as paredes nuas de pedra da fábrica e as portas de madeira remendadas contrastavam com a luz quente que saía da cozinha. Seus olhos se arregalaram. Isto é uma casa? Perguntou, em uma mistura de espanto e incredulidade. Ellen sorriu. Costumava ser uma fábrica. Agora é uma casa. Sente-se. Coma primeiro. Ela se apresentou como Grace. Não ofereceu sobrenome. E Ellen não perguntou. Grace não tinha para onde ir. Fora expulsa de seu apartamento, abandonada por uma família que via sua gravidez como um inconveniente e deixada para enfrentar as ruas sozinha. Ainda assim, em seus olhos havia uma resiliência silenciosa, uma centelha que refletia a determinação que Helen e Robert haviam alimentado um no outro por décadas. Entre tigelas de sopa fumegante, Grace relaxou um pouco. Fez perguntas sobre o jardim, sobre os cômodos, sobre a pequena cozinha reaproveitada que Helen montara com engenhosidade e economia. Robert, juntando-se a elas vindo de sua bancada de trabalho, ofereceu-lhe uma segunda tigela, suas mãos ásperas por décadas de trabalho, seu sorriso tímido, mas genuíno. Para onde você estava indo? Perguntou ele. Para qualquer lugar, respondeu Grace. Eu tinha um plano, mas meu carro teve outra ideia. Helen notou novamente o hematoma e sua intuição de professora lhe dizia que era recente. Você tem família em algum lugar? Perguntou com cuidado. Grace balançou a cabeça. Não do tipo para o qual se pode voltar. Helen assentiu, entendendo os sinais sutis. Passara a vida observando crianças, percebendo dores e medos não ditos por trás das palavras. Ela não insistiu. Em vez disso, ofereceu o quarto que Grace poderia usar por aquela noite. Uma cama dobrável, um cobertor e um pequeno espaço de privacidade. Naquela noite, quando Robert voltou para sua cama, encontrou Ellen sentada em silêncio em um canto, escrevendo no caderno azul. Ela precisa de nós, sussurrou Ellen. Robert assentiu, calado. Eles já haviam aberto sua casa a estranhos antes, mas nunca aquilo parecera tão imediato, tão essencial. Grace representava algo além de ajuda ou companhia. Ela era o primeiro teste da capacidade do casal de estender seu cuidado para além da própria dor, além da traição dos filhos. Nos dias seguintes, Grace se adaptou à rotina da fábrica, transformada em lar. Ajudava Helen na cozinha, carregava água do poço e até auxiliava Robert na oficina, segurando vigas ou passando ferramentas. Sua presença era constante, confiável e discreta. Ela não se gabava, não exigia e não esperava nada além do mínimo. Ainda assim, sua gratidão e dedicação criaram um efeito em cadeia, reforçando o valor da bondade, da humildade e da contribuição. Enquanto isso, a notícia sobre o prédio abandonado se espalhava lentamente pela cidade. Um carpinteiro aposentado, notando o trabalho meticuloso de Robert na estrutura externa, apareceu com ferramentas antigas e madeira extra. Um fazendeiro local, intrigado pela fumaça que subia de um fogão improvisado, entregou um saco de legumes e ovos. Esses gestos não vinham de obrigações familiares, vinham de preocupação genuína e observação, reforçando a crença do casal de que moralidade e empatia muitas vezes florescem onde menos se espera. Robert e Ellen, é claro, não informaram aos filhos sobre a chegada de Grace ou sobre a crescente atividade na fábrica.
Steven, Laura e Jason continuavam sem saber da pequena comunidade que se formava sob o mesmo teto que antes fora símbolo de abandono. Cada dia testava a resistência do casal, tanto física quanto emocionalmente. Janelas precisavam de reparo, canos vazavam e os pisos de concreto eram implacáveis. Ainda assim, cada desafio era enfrentado com criatividade, paciência e uma alegria não dita, enquanto cada novo morador contribuía para a lenta transformação do lar. A reviravolta da chegada de Grace era mais do que simbólica. Era uma revelação. Ela foi a primeira a reconhecer genuinamente o valor dos esforços de Robert e Ellen. Respeitava seu trabalho, admirava sua engenhosidade e, mais importante, respondia com cuidado, não por obrigação. Em seu jeito calmo e firme, ela representava aquilo que o casal há muito esperava que seus filhos demonstrassem: empatia, iniciativa e gratidão, não ligadas à herança ou dever. Para Robert, ver Grace cantarolando enquanto empilhava lenha ou medindo madeira cuidadosamente na oficina, ao seu lado, era profundamente comovente. Lembrava-o dos alunos que Helen havia ensinado décadas antes, dos filhos que ambos haviam criado e das incontáveis pessoas cujas vidas haviam tocado em silêncio, sem esperar nada em troca. E ainda assim, ali estava ela, uma desconhecida, provando em tempo real que a bondade existia independentemente de laços de sangue, riqueza ou obrigação. Helen, observando Grace preparar a cozinha ou cuidar de pequenas tarefas sem reclamar, sentiu uma onda de esperança. Essa era a validação que ela e Robert haviam desejado por tanto tempo, não dos filhos, mas de alguém cuja gratidão fora conquistada, cuja apreciação era genuína. A presença de Grace reformulou o teste moral deles. Não se tratava apenas de resistência ou autossuficiência, mas também de identificar aqueles cujos corações se alinhavam aos seus. E naquela noite silenciosa de dezembro, com o vento sacudindo as paredes da fábrica e o leve cheiro de pão assando vindo da cozinha, Robert e Ellen perceberam algo extraordinário. Seu teste estava se desenrolando de forma bela. Seus filhos haviam revelado negligência e interesse próprio. Estranhos e recém-chegados, como Grace, revelavam virtude, compaixão e resiliência. E a fábrica, antes abandonada e esquecida, tornava-se um crisol de clareza moral, um lugar onde a verdadeira medida do caráter seria revelada. O casal Reis havia transformado ruína em santuário, havia transformado abandono em oportunidade, e em Grace encontrara o primeiro sinal de que o mundo ainda podia responder com integridade, de que a bondade estava viva e visível, e de que, às vezes, a pessoa mais inesperada podia restaurar a fé na humanidade. À medida que o inverno se aprofundava, a fábrica revelava segredos que nem Robert nem Helen poderiam ter previsto. Sob camadas de poeira, ferrugem e décadas de negligência, restos do passado do prédio sussurravam histórias de vidas esquecidas e valor oculto. Certa noite, enquanto Robert trabalhava no reforço das vigas superiores, Helen explorava o canto mais distante do que fora o depósito. Sua mão roçou uma tábua solta no piso, e um clique suave ecoou sob seus dedos. A curiosidade a levou a levantá-la, revelando uma cavidade rasa. Dentro havia pilhas de antigos livros contábeis, amarelados pelo tempo, cuidadosamente amarrados com barbante, e uma pequena caixa de metal com uma inscrição desbotada. O coração de Ellen disparou. Eram artefatos de outra época, vestígios de pessoas que haviam investido suas vidas naquele lugar, deixando para trás segredos na forma de registros, cartas e pequenos tesouros. Ela chamou Robert, que imediatamente se juntou a ela, lanterna em mãos. Juntos, abriram cuidadosamente a caixa de metal. Dentro havia documentos, escrituras, recibos antigos e um caderno encadernado em couro, cheio de relatos detalhados sobre o funcionamento da fábrica décadas antes. Havia anotações manuscritas sobre investimentos, salários de funcionários e até menções a programas de apoio comunitário. Alguns abandonados, outros há muito esquecidos. Robert passou o dedo pela caligrafia refinada. Isto é mais do que papel, murmurou. É história e talvez seja algo mais.
Helen abriu o caderno de couro, revelando uma série de plantas de estruturas adicionais na propriedade, salas escondidas e áreas de armazenamento que nunca haviam sido usadas. O proprietário original havia projetado esses espaços com cuidado, deixando instruções de manutenção, segurança e armazenamento. Era como se alguém tivesse previsto um futuro em que o prédio pudesse ser recuperado por pessoas que o respeitassem, em vez de simplesmente abandonado. O casal percebeu que aquilo que haviam adquirido por $5 tinha um valor tangível e intangível muito além do que poderiam imaginar. Não era apenas um prédio, haviam encontrado uma cápsula do tempo de previsão, cuidado e generosidade planejada. E nessa descoberta, a segunda reviravolta da história se desenrolou. A fábrica era mais do que um abrigo, era um tesouro, contendo recursos, orientação e evidências que poderiam transformar vidas além das suas próprias. Nos dias seguintes, Robert e Helen organizaram meticulosamente os documentos e plantas. Cada peça oferecia uma visão sobre como a fábrica funcionara em seu auge. Havia instruções para sistemas de água, notas sobre fiação elétrica anteriores aos códigos modernos, mas que revelavam soluções inteligentes, e até um livro contábil sugerindo que pequenos fundos haviam sido deixados para futuros cuidadores. Grace, percebendo a concentração deles, aproximou-se em silêncio. "Isso tem valor?" perguntou, apontando para um conjunto de certificados e recibos antigos. Helen sorriu suavemente. "Talvez tenha", disse. "Mas, mais importante, é orientação. Alguém se importou o suficiente para deixar instruções para o futuro. Alguém acreditou que um lugar como este poderia importar para pessoas que precisassem dele." Robert assentiu. "E pretendemos honrar isso." Eles começaram a implementar as ideias contidas nas plantas. Salas de armazenamento escondidas foram limpas e organizadas, oferecendo espaço para comida, roupas e suprimentos. Antigos diagramas de encanamento orientaram Robert no reparo e na otimização do sistema de água. A eletricidade, parcialmente restaurada por Morris e pelos ajudantes locais, foi aprimorada com base nas anotações, tornando a fábrica mais segura e confortável para os moradores. À medida que a fábrica se transformava, também se transformava a paisagem moral da história. Os filhos do casal Reis continuavam ausentes ou indiferentes, mas a cada dia, estranhos e novos moradores demonstravam cuidado, engenhosidade e resiliência. Grace continuava a personificar essa ética, cuidando da cozinha, ajudando a organizar os depósitos e mantendo uma presença silenciosa que dava estabilidade à pequena comunidade. Certa noite, enquanto Robert reforçava uma escada enfraquecida pela idade e pelo abandono, Helen se aproximou com um envelope que havia encontrado atrás de um painel falso na caixa de metal. Dentro havia certificados de ações, escrituras de propriedades adjacentes à fábrica e um conjunto de títulos todos há muito esquecidos, mas ainda legalmente válidos. Seu valor não era enorme, mas era suficiente para garantir que a fábrica pudesse permanecer autossustentável se administrada com sabedoria. "É incrível", disse Robert, examinando os papéis. "Não compramos apenas um prédio, compramos um futuro, uma chance de ajudar pessoas e manter nosso lar vivo sem depender de ninguém." Helen assentiu. "E vamos usá-lo com sabedoria. Essa é a diferença entre aqueles que tomam e aqueles que dão." A descoberta também aprofundou o teste moral. Para os estranhos que haviam ajudado sem esperar recompensa, os esforços do casal Reis foram recebidos com apreciação e apoio. Para seus filhos, era um desafio a encarar as consequências da negligência. A cada dia, o contraste entre indiferença e compaixão se tornava mais evidente. Com as melhorias implementadas, a fábrica começou a parecer menos uma casca de desespero e mais um lar vivo, pulsante. Os cômodos foram assegurados, a água passou a fluir de forma constante e a eletricidade alimentava a iluminação básica e alguns aparelhos. Helen montou uma pequena biblioteca usando livros doados e objetos pessoais. Grace ajudou a organizar um berçário para a chegada de seu filho, um símbolo tangível de nova vida e esperança dentro das velhas paredes. Enquanto isso, os livros contábeis e plantas abandonados serviam como lições.
Não eram apenas artefatos históricos, eram evidências de planejamento, visão de futuro e cuidado. Robert e Ellen perceberam que o proprietário original havia imaginado aquele prédio como um espaço que poderia servir aos outros, um legado deixado para aqueles que honrassem seu propósito. E assim, com cada novo morador acolhido, cada refeição preparada, cada cômodo tornado confortável, eles cumpriam uma promessa feita décadas antes. Ainda assim, o teste moral permanecia sem resolução. Seus filhos ainda não haviam visto a profundidade do que fora alcançado, nem a diferença profunda entre interesse próprio e altruísmo. E quando finalmente vissem, a revelação não apenas desafiaria suas suposições sobre os pais, como também os confrontaria com seus próprios fracassos, egoísmo e o custo de anos priorizando conveniência em vez de cuidado. Ao fim do inverno, o casal Reis havia transformado o primeiro andar em um espaço capaz de acomodar confortavelmente meia dúzia de moradores. As plantas os haviam guiado até depósitos escondidos. A caixa de metal oferecera recursos financeiros, e os documentos simples trouxeram soluções para desafios estruturais que eles não teriam resolvido sozinhos. A fábrica já não era símbolo de abandono, tornara-se um farol de engenhosidade, cuidado e clareza moral. A presença de Grace ampliava o impacto. Ela cuidava dos outros, ajudava a implementar soluções e demonstrava silenciosamente que a bondade não é herdada, é cultivada por meio de ação e intenção. Por meio dela, o casal Reis reconheceu o valor da paciência, da humildade e do heroísmo silencioso de pessoas comuns agindo com integridade. E em algum lugar nas sombras da fábrica abandonada, atrás das portas consertadas e das paredes recém-pintadas, o palco estava preparado para a próxima fase. A chegada daqueles que um dia os haviam abandonado, o confronto com a traição e o desenrolar do acerto de contas moral que vinha se construindo silenciosamente desde o primeiro dia em que cruzaram a entrada. A fábrica, cheia de história e potencial oculto, já não era apenas um prédio. Tornara-se um testemunho de visão, resiliência e do poder duradouro da bondade, e continha em si os meios para reescrever a narrativa de uma vida que um dia parecia definida pelo abandono. A primavera começara a suavizar as bordas da dureza do inverno, e com ela a fábrica dos Reis, agora transformada em lar, florescia. O jardim prosperava sob os cuidados atentos de Helen, e os cômodos do primeiro andar estavam funcionais, quentes e seguros. Grace avançava em sua gravidez. Harold se adaptara a uma rotina ajudando nas tarefas, e Marcus demonstrava uma surpreendente aptidão para a carpintaria sob a orientação de Robert. O lugar vibrava em silêncio com vida, um testemunho de décadas de resiliência, trabalho e planejamento discreto. Mas, além da estrada de cascalho e da cerca coberta de mato, uma tempestade se formava. Stephen vinha acompanhando notícias locais e redes sociais com frustração crescente. Relatos sobre o casal Reis transformando uma fábrica abandonada em um lar comunitário para pessoas vulneráveis haviam chegado até ele, e ele não gostava do que via. A fábrica prosperava sem sua participação, sem a autoridade que ele presumira ter sobre a vida de seus pais e, mais importante, sem sua permissão. As ligações de Stephen começaram de forma sutil. "Pai, precisamos discutir responsabilidade legal", disse certa tarde, sua voz suave, mas marcada por impaciência. "Vocês não podem simplesmente deixar pessoas morarem aí sem permissões. E se alguém se machucar?" Robert, em pé em uma escada enquanto instalava prateleiras em um dos cômodos, respondeu calmamente: "Estamos dando conta. Estamos seguros. E todos aqui conhecem as regras." Helen, organizando roupas e roupas de cama doadas em um armário próximo, acrescentou: "Você nos deixou, Stephen. Não precisamos de sermões de alguém que abandonou os próprios pais." A linha ficou em silêncio. A frustração de Stephen era palpável, sua autoridade desafiada. "Isso não é sustentável. Vocês não podem fazer isso para sempre", continuou, tentando afirmar controle. "O condado vai intervir se isso não estiver devidamente licenciado. Vocês precisam de estrutura, supervisão." Robert largou suas ferramentas e encarou o filho. "Nós temos estrutura, Stephen. Temos supervisão uns dos outros, das pessoas que realmente vivem aqui.
da comunidade. Não precisamos de você. A tensão aumentou quando Stephen começou a enviar notificações legais, citando códigos de zoneamento, limites de ocupação e normas de construção. Consultou advogados e tentou intimidar os pais para que obedecessem a padrões profissionais que ignoravam o elemento humano do lar que haviam criado. Enquanto isso, Laura passou a ligar com mais frequência, seu tom educado, mas condescendente. Mãe, pai, vocês têm certeza de que isso é uma boa ideia? Vocês podem estar se colocando em risco. As pessoas nem sempre são confiáveis. Ellen, ainda calma, respondeu. Nós confiamos nas pessoas que vivem aqui e naquelas que nos ajudam. Isso tem sido suficiente até agora. A ausência de Jason era igualmente reveladora. Ele permanecia desconectado, enviando apenas lembretes digitais ocasionais de que estava vivo. Suas contribuições limitadas a apoio financeiro esporádico, mas sem presença ou envolvimento real. Tornava-se cada vez mais claro para Robert e Ellen que a preocupação dos filhos estava ligada não ao amor ou ao cuidado, mas ao controle e à conveniência. O contraste moral entre os filhos e os estranhos que ajudavam na fábrica tornou-se marcante. Grace havia crescido em seu papel, organizando suprimentos, cuidando do jardim e auxiliando em pequenas tarefas de carpintaria. Harold também se tornara um ajudante indispensável, sua sabedoria e paciência dando estabilidade à pequena comunidade. Os jovens que haviam chegado, Marcus, outro adolescente em busca de refúgio, e um jovem casal deslocado por dificuldades financeiras, aprenderam rapidamente as rotinas, demonstrando confiança, iniciativa e responsabilidade. Stephen intensificou ainda mais. Contratou um inspetor para avaliar o prédio, supostamente para garantir segurança, mas era claro que o objetivo era intimidar. O inspetor, um burocrata de nível médio pouco familiarizado com a estrutura e alheio ao cuidado meticuloso de Robert, relatou possíveis violações e insinuou multas e consequências legais. Robert e Helen, porém, enfrentaram a inspeção não com medo, mas com preparação. Revisaram as plantas, consultaram vizinhos e voluntários e resolveram sistematicamente cada preocupação. A fiação elétrica foi protegida, extintores de incêndio foram instalados, o encanamento foi reparado e as saídas foram claramente marcadas. Cada medida que tomavam vinha da praticidade e do cuidado, uma resistência silenciosa contra a tentativa de enfraquecê-los. O teste moral se intensificou. Aqueles que inicialmente hesitaram em oferecer ajuda agora eram confrontados com escolhas: permanecer em silêncio, como Stephen esperava, ou avançar e contribuir para uma causa construída sobre integridade e compaixão. A comunidade que começara a se formar na fábrica se consolidou. Voluntários trouxeram materiais, conhecimento e encorajamento. Até autoridades locais, antes céticas, começaram a reconhecer o impacto positivo do lar. A frustração de Stephen cresceu quando percebeu que ameaças legais e credenciais profissionais não poderiam superar décadas de experiência, apoio comunitário e cuidado genuíno. Suas tentativas de forçar submissão foram respondidas com explicações razoáveis e evidências visíveis de um lar próspero e autossustentável. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre a fábrica, Robert e Ellen se reuniram com Grace, Harold, Marcus e os demais moradores. Revisaram as melhorias, verificaram as medidas de segurança e discutiram as próximas necessidades. Grace, grávida de 6 meses, movia-se calmamente pelo espaço, garantindo que os suprimentos estivessem organizados e que os moradores tivessem o que precisavam. O lar, antes abandonado e degradado, estava vivo de propósito. E ainda assim, a presença de Stephen e Laura pairava sobre eles. E-mails, telefonemas e notificações legais continuavam, cada tentativa de impor controle sendo respondida pela competência calma do casal. A fábrica havia se tornado mais do que um lar, era um testemunho de resiliência, integridade e da verdade moral de que cuidado, ação e generosidade podiam superar privilégio, autoridade e direito herdado. O primeiro confronto direto aconteceu quando Stephen chegou pessoalmente. Acompanhado de seu advogado, ele pisou na estrada de cascalho, observando a fábrica e seu jardim improvisado,
os cômodos restaurados e as pessoas se movendo lá dentro. Pai, mãe, isso não é aceitável, disse, gesticulando em direção ao prédio. Vocês não podem operar isso como uma espécie de comunidade sem licenciamento adequado. Existem regulamentos, responsabilidades. Ellen sustentou seu olhar, firme e inabalável. Estamos administrando um lar, disse, para pessoas que precisavam de um. Isso é suficiente. Robert deu um passo à frente. Tudo o que você vê aqui é seguro. Cada melhoria está documentada. Cada morador conhece as regras. Não precisamos da sua aprovação. Nunca precisamos. O maxilar de Stephen se contraiu. Vocês podem ser processados. Podem perder tudo. As mãos de Robert, marcadas e calejadas por décadas de trabalho, repousaram levemente no corrimão mais próximo. Então faremos o que sempre fizemos. Trabalharemos com cuidado, integridade e diligência. Continuaremos ajudando pessoas e continuaremos vivendo com dignidade. O resto não é da sua conta. Naquele momento, o contraste entre direito adquirido e compaixão, privilégio e perseverança tornou-se inegável. Os filhos, apesar de sua riqueza e influência, não conseguiam igualar a dedicação, a engenhosidade e a clareza moral dos pais. A fábrica já não era apenas um prédio, era um palco onde justiça e caráter eram revelados diariamente. Ao fim do confronto, Stephen e seu advogado partiram, frustrados e incapazes de provocar mudança. O casal Reis havia passado novamente no teste, não com confronto, mas com competência silenciosa e inabalável, apoiada por uma comunidade que crescera ao seu redor. A primeira onda de conflito havia terminado, mas preparara o terreno para o próximo desafio: reconciliar laços familiares, lidar com culpa e indiferença, e confrontar as escolhas daqueles que um dia os abandonaram. A fábrica, agora cheia de vida, erguia-se como um monumento à resiliência, engenhosidade e à verdade moral de que ações enraizadas em amor, cuidado e diligência falam mais alto do que palavras ou direito algum jamais poderiam falar. Foi numa noite de fim de primavera que Robert e Ellen decidiram organizar um jantar em família. Não uma visita casual, mas um encontro deliberado, planejado para revelar verdades, confrontar escolhas e permitir reflexão. Convites foram enviados a todos os filhos, junto com uma simples nota: venham para casa, o jantar está pronto. Eles não esperavam obediência ou arrependimento, apenas presença. A longa mesa na sala comum reformada da fábrica brilhava sob a luz quente das luminárias recém-instaladas. Uma panela de ensopado fervia no fogão, legumes do jardim cuidadosamente arrumados ao lado. Helen havia assado o pão, e as mãos gentis de Grace haviam preparado uma pequena sobremesa. Marcus e Harold se moviam em silêncio, garantindo que o espaço estivesse organizado e acolhedor. Stephen chegou primeiro, o terno impecavelmente passado, os sapatos polidos destoando da estrada de cascalho e do piso de madeira gasto. Sua expressão era tensa, incerta, como se estivesse entrando em território desconhecido, não porque queria, mas porque a obrigação exigia. Laura e Jason chegaram separadamente, cada um carregando uma fachada de preocupação educada, cada um vestindo a armadura invisível da culpa, do desconforto e da expectativa social. Ellen os recebeu calmamente. Bem-vindos. Sentem-se onde quiserem. Robert, em pé à cabeceira da mesa, apontou para as cadeiras. Preparamos o jantar. Espero que estejam com fome. O silêncio inicial era pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e pelo aroma suave do ensopado. Robert e Ellen não apressaram a conversa, permitindo que a tensão se acomodasse naturalmente. Finalmente, Stephen falou, sua voz revelando uma mistura de frustração e incredulidade. Isto não é o que eu esperava. O prédio, os quartos, é incrível. Mas pai, mãe, isto não é uma casa. Vocês não podem administrar legalmente, financeiramente, logisticamente. Helen serviu-lhe uma xícara de chá, as mãos firmes. Administramos muito bem, disse, e temos todos os recursos de que precisamos. O tom de Laura era igualmente clínico. Mãe, pai, vocês poderiam estar em uma residência assistida. Poderiam ter profissionais. Isto é inseguro, caótico.
Robert colocou o garfo sobre a mesa e inclinou-se levemente para a frente. Residência assistida? Nós fomos abandonados, Laura. Vocês nos deixaram em motéis, em hotéis, sem pensar duas vezes. E agora nos criticam por viver? Jason se mexeu desconfortável. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não... O olhar de Helen suavizou, mas permaneceu firme. Você não se importou o suficiente para ligar, Jason. Não se importou o suficiente para visitar. E agora oferece desculpas, depois de meses de silêncio? O peso das palavras se assentou na sala. Os filhos não podiam mais se esconder atrás de fachadas educadas. Cada um deles precisava encarar a realidade da negligência, da ausência e das consequências de presumirem que seus pais eram impotentes ou dependentes. Grace, sentada calmamente ao lado da mesa, observava a cena. Ela havia chegado meses antes, uma estranha sem obrigação alguma, e ainda assim, sua presença ajudara a estabilizar e nutrir a comunidade. Ela entendia, mais claramente do que os filhos, que cuidado é demonstrado por ações, não por autoridade herdada. A conversa se aprofundou, com Robert e Helen relatando as semanas passadas em motéis, os longos dias de trabalho, as noites frias e a engenhosidade necessária para transformar uma fábrica decadente em um lar. Descreveram cada pequena vitória: janelas consertadas, pisos reforçados, sistemas de água restaurados, quartos convertidos. Falaram das pessoas que vieram morar ali, dos vizinhos que contribuíram e das lições aprendidas sobre resiliência e compaixão. O rosto de Stephen empalideceu ao perceber a enormidade do que seus pais haviam realizado sem sua orientação, sem sua interferência. Vocês fizeram tudo isso sozinhos? Perguntou, com incredulidade na voz. Robert assentiu. Cada prego, cada viga, cada melhoria. E fizemos isso com $5 nas mãos, fé um no outro e ajuda daqueles que se importam, não daqueles que nos abandonaram. Laura desviou o olhar, a culpa se infiltrando em sua postura. Eu não sabia. A voz de Helen permaneceu calma, medida. Você sabia o suficiente para ignorar, adiar, deixar que a conveniência ditasse suas ações. E é isso que confrontamos esta noite. Enquanto a refeição continuava, os filhos ouviram não com a defensiva do direito adquirido, mas com a consciência crescente dos próprios fracassos. Observaram o calor do lar, o riso de Marcus, a competência calma de Grace, a presença constante de Harold e a dignidade orgulhosa e silenciosa dos pais. Então veio o momento decisivo. Robert apontou para a pequena caixa de metal e o caderno azul que haviam encontrado escondido sob o piso da fábrica. Este lugar, disse ele, guarda mais do que história. Guarda orientação, recursos e lembretes de que cuidado, visão e integridade importam. Usamos o que encontramos para construir este lar, não apenas para nós, mas para aqueles que precisam dele. E ainda assim, a ausência de vocês tornou a necessidade maior, a negligência mais clara, e a presença de vocês aqui, necessária para reflexão, não para instrução. Stephen engoliu em seco, sem encontrar palavras. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Os ombros de Jason caíram. Pela primeira vez, os filhos realmente viram as consequências de suas escolhas, não em termos financeiros, não como inconveniência, mas no lar palpável e próspero que seus pais haviam construído sem eles e na clareza moral que não podiam ignorar. Ellen, percebendo a mudança, permitiu-se um pequeno sorriso. Não guardamos ressentimento. Não podemos desfazer o passado, mas esta noite vocês testemunham o resultado do abandono contra a dedicação, da negligência contra o cuidado, do privilégio contra a compaixão. A sala ficou em silêncio, a tensão substituída por introspecção. O sorriso tímido de Marcus, a compostura tranquila de Grace e a presença gentil de Harold reforçavam a lição. O valor da ação, da integridade e da coragem moral supera o direito adquirido, a conveniência ou a autoridade. Ao fim da noite, os filhos começaram a entender, talvez não plenamente, mas o bastante para sentir o peso da realização. Laura estendeu timidamente a mão para segurar a da mãe. Jason se ofereceu para ajudar em pequenas tarefas, e Stephen, embora ainda reservado, fez perguntas sobre a comunidade que eles haviam construído. Foi uma catarse,
não em gritos ou acusações, mas no testemunho da vida, do amor e da resiliência cultivados sem a intervenção deles. A fábrica, antes abandonada, tornara-se um crisol de verdade moral, revelando caráter e consequências em cada viga reparada, cada jardim cuidado e cada refeição compartilhada. Para Robert e Ellen, a vitória não estava em punição ou vingança, estava na demonstração de autossuficiência, engenhosidade e clareza moral. Seus filhos haviam sido confrontados com suas escolhas, as consequências expostas e a possibilidade de redenção apresentada por meio do lar real e próspero que seus pais haviam construído. À medida que a noite chegava ao fim, a comunidade permaneceu. Grace arrumava a cozinha, Marcus ajudava Harold a organizar as cadeiras e Robert e Ellen trocaram um olhar silencioso, um olhar que dizia muito. Eles haviam enfrentado abandono, engano e negligência. Haviam perseverado, cuidado e construído algo extraordinário. E agora, aqueles que os haviam ferido testemunhavam o poder da dedicação, da integridade e do amor em ação. A verdade havia sido revelada. O teste moral havia sido vencido por alguns, fracassado por outros, e as consequências eram visíveis, inegáveis e irreversíveis. E no silêncio daquela fábrica, o casal Reis sentiu um profundo senso de justiça não vingativa, mas restauradora. Haviam transformado abandono em oportunidade, negligência em crescimento e ausência em um palco para clareza moral e compaixão. Os dias que se seguiram ao jantar em família se acomodaram em um ritmo de realização silenciosa. A primavera havia chegado por completo, e o jardim atrás da fábrica florescia sob os cuidados atentos de Ellen. As ervilhas subiam pelas treliças que ela construíra, alfaces cresciam em fileiras organizadas, e mudas de tomate prosperavam em copos de papel reaproveitados no parapeito da cozinha. A fábrica já não era uma casca silenciosa de abandono. Estava viva, vibrando com propósito, risos e o batimento lento e constante da resiliência. O bebê de Grace Rose nasceu numa terça-feira de manhã. Os choros suaves da recém-nascida se misturaram ao farfalhar das folhas lá fora, ao cheiro de pão assando e ao calor irradiado pelo fogão a lenha. A presença de Dorothy era constante, acolhedora. Ela havia guiado Grace durante meses de preparação, compartilhando conselhos e confiança, ensinando à jovem mãe como criar um lar em um espaço antes abandonado. Robert construiu um berço de pinho tingido de cerejeira, com ripas lisas e firmes, ajustável em 2 alturas para o conforto do bebê. Lixou cada superfície 2 vezes, garantindo que não houvesse farpas, e recuou com uma expressão orgulhosa e satisfeita, lembrando o primeiro dia em que haviam comprado a fábrica por $5. Naquele berço estava não apenas Rose, mas a promessa de vida, esperança e continuidade, um símbolo tangível de renovação. Enquanto isso, o restante do lar prosperava. Harold cuidava do jardim ao lado de Marcus, ensinando-lhe a paciência de cultivar plantas e a diligência do cuidado. Grace ajudava na cozinha, organizando refeições e auxiliando Helen nas tarefas que mantinham a casa funcionando bem. Os moradores aprendiam responsabilidade e compaixão, e a fábrica se tornara um microcosmo da sociedade, onde as ações de cada pessoa importavam. Até seus filhos, ainda hesitantes, começaram a se envolver de pequenas maneiras. Laura visitava mensalmente, ajudando Grace com Rose e auxiliando Ellen na cozinha. Jason ligava regularmente, perguntando sobre o jardim e o progresso da oficina. Stephen, embora mais cauteloso e reservado, começou o lento processo de reconciliação, fazendo perguntas sobre o funcionamento do lar e expressando uma admiração tímida pela casa que seus pais haviam criado. A tensão moral havia diminuído, mas não desaparecido. Permanecia como pano de fundo das atividades diárias uma lembrança da negligência passada, um reflexo das escolhas antigas e um parâmetro para mostrar como cuidado e dedicação genuínos podiam remodelar relações. Os filhos aprendiam lentamente que presença, ação e empatia importavam muito mais do que riqueza, autoridade ou conveniência. Robert e Ellen encontravam alegria silenciosa nas pequenas vitórias. Cada janela consertada, cada refeição quente, cada quarto acolhedor tornava-se um testemunho do poder da perseverança.
Eles caminhavam juntos pelos corredores da fábrica, de mãos dadas, maravilhados com a transformação do espaço e do espírito. Na entrada principal, a placa que Helen colocara meses antes ainda dizia: "Todos são bem-vindos." Tornara-se mais do que um convite, era uma declaração de filosofia, um princípio incorporado nas vidas de cada pessoa que cruzava aquele limiar. A fábrica se tornara um santuário para aqueles que precisavam de um farol de esperança e uma prova de que a compaixão podia sobreviver ao abandono. Numa noite de outono, enquanto as folhas se tornavam douradas e o ar carregava a nitidez da mudança, Robert e Ellen se sentaram na varanda, nas cadeiras de balanço que Robert havia construído com madeira reaproveitada. A fábrica brilhava atrás deles, cada janela um testemunho de esforço, amor e engenhosidade. Rose dormia tranquilamente em seu berço lá dentro. Grace a observava com ternura e Harold arrumava os últimos canteiros do jardim para a estação. Ellen tirou da bolsa a fotografia de décadas atrás. Robert, em um terno emprestado, Ellen com o vestido da mãe, ambos sorrindo com certeza sobre a vida e o amor. "Parecemos tão jovens", disse Robert suavemente. "Tão certos", Ellen assentiu. "E éramos, mas agora sabemos o que importa." Eles observaram as trepadeiras de hipoméias, plantadas pelos moradores no começo daquele ano, subindo pela base das paredes da fábrica, entrelaçando-se nos restos de ferro que um dia haviam parecido uma jaula. As flores haviam sumido, mas o verde persistia, transformando as velhas barras em uma treliça viva. Para o casal, aquilo era emblemático. O que antes fora confinamento, negligência e abandono, agora sustentava vida, cor e crescimento. Visitantes continuaram a chegar, não por obrigação, mas por necessidade e esperança. Vizinhos idosos, jovens famílias deslocadas pelas circunstâncias e adolescentes em busca de estabilidade encontravam refúgio. Alguns chegavam em silêncio, outros falavam com hesitação, mas todos eram recebidos com dignidade. Robert e Ellen, com a ajuda de Grace e Harold, ofereciam abrigo, orientação e ferramentas práticas para a independência. O casal Hayes havia aprendido que a verdadeira cura não exigia o reconhecimento daqueles que os haviam ferido. Ela vinha por meio da ação, de ajudar os outros e de construir um legado de integridade. Seus filhos, embora lentamente se reaproximassem, eram secundários diante da lição que a fábrica transmitia. A medida de uma pessoa não está em herança ou títulos, mas em cuidado, esforço e empatia. Quando o inverno se aproximou novamente, a fábrica permanecia forte, reparada e vibrante. O segundo andar havia sido devidamente concluído, isolado e mobiliado. Cada um dos 14 quartos continha uma cama, uma prateleira, um armário e uma porta que trancava por dentro privacidade e dignidade restauradas. O encanamento funcionava, a eletricidade iluminava todos os cantos e o jardim, embora adormecido, prometia nova vida na primavera. Ellen e Robert sentaram-se juntos certa noite, observando as estrelas surgirem sobre o telhado da fábrica. A estrada de cascalho estava silenciosa, o vento farfalhava entre as árvores próximas e lá dentro o murmúrio suave de conversas e movimentos preenchia os corredores. Eles estavam cansados, mais velhos, com corpos marcados por décadas de trabalho, mas seus corações estavam cheios. "Nós não resgatamos ninguém", disse Robert, quebrando o silêncio confortável. "Apenas deixamos a porta aberta." Ellen sorriu, apertando sua mão. "E todos aqui se resgataram. Essa é a única medida que importa." Nos meses seguintes, a comunidade se fortaleceu. Crianças aprenderam habilidades práticas, adultos recuperaram estabilidade e a confiança floresceu. Grace e Harold se tornaram pilares de apoio, orientando outros tanto no trabalho quanto na vida. Marcos começou estudos formais e aprendizagens em carpintaria. Rose cresceu no calor de um lar construído com perseverança, engenhosidade e clareza moral. Os filhos do casal Hayes continuaram a visitar, gradualmente compreendendo a profundidade do trabalho dos pais e o impacto de sua própria negligência. Laura trouxe seus filhos para conhecer Rose e ajudar no jardim. Jason passou a colaborar de pequenas formas, consertando móveis com Robert. Stephen observava de certa distância,
recalibrando silenciosamente seu senso de responsabilidade e empatia. Durante tudo isso, Robert e Helen mantiveram uma paciência tranquila, nunca exigindo reconhecimento ou reparação, mas permitindo que suas ações falassem. Haviam sido abandonados, testados e desafiados, mas emergiram não apenas resilientes, e sim como agentes de mudança, demonstrando que cuidado, integridade e compaixão podiam remodelar não apenas espaços, mas vidas. E assim, a fábrica continuou sendo um lar. Suas portas permaneceram abertas. A estrada de cascalho, que antes simbolizava isolamento, agora marcava o limiar da oportunidade, da comunidade e da esperança. Robert e Ellen, embora envelhecidos, haviam criado um legado que perduraria, não por meio de riqueza ou herança, mas pelas vidas tocadas, pelos lares reconstruídos e pelas verdades morais demonstradas dia após dia. A fotografia repousava no braço da cadeira da varanda entre eles. Eles olharam para ela uma última vez, compartilhando um olhar que dizia tudo. Não era a juventude ou a certeza que importavam, mas a perseverança, a bondade e a coragem de agir quando o mundo os havia esquecido. A porta atrás deles permaneceu aberta. E sempre permaneceria.